Os principais problemas são aqueles problemas que se põem às pequenas e médias empresas e que nós temos vindo a denunciar há muito tempo. E, portanto, se bem que a reunião tenha sido muito interessante, ela, infelizmente, não trouxe novidades acerca daquilo que são os seus problemas e aquilo que é a grave crise que neste momento enfrentam. É absolutamente lastimável que se perceba que a situação em que elas estão decorre de uma política económica verdadeiramente errada e que nós há muito tempo denunciamos. Não é possível pensar-se que é suscetível de se ultrapassar o problema de empobrecimento em que está o país, da grave situação de desemprego que estamos a enfrentar, sem que se tomem medidas absolutamente dirigidas ao apoio às pequenas e médias empresas. E, portanto, elas continuam a queixar-se daquilo que tudo aquilo que é a limitação à sua atividade. O pouco acesso ao crédito, o crédito muito caro, um estrangulamento tremendo em relação a todos os obstáculos que têm que ultrapassar. Isso significa que a política económica tem estado a ser dirigida no sentido de apoio a grandes empresas, a grandes grupos, se manifestam muito neste setor. Neste setor em especial, com o problema que são empresas de natureza comercial e que sabemos que estão a passar por uma situação complexa, muito especialmente pelo esmagamento a que estão sujeitas pela existência de grandes superfícies. Isto também decorre do empobrecimento do nosso país, porque o país é pobre que acaba por se virar para aqueles locais em que os produtos são mais baratos, em vez de também poderem socorrer-se daquilo que são produtos de maior qualidade e por isso um pouco mais caros. Nos outros países, os dois setores comerciais conseguem coabitar. Só no nosso país é que as grandes superfícies magoam os pequenos, exatamente porque nós estamos numa situação de empobrecimento. E é contra este empobrecimento do país que nós nos rebeliamos e propomos uma nova política económica. Com a atual política económica não se espere que se vá melhorar. Só pode continuar a ter-se exatamente as mesmas consequências e essas consequências são as que estão à vista. É necessário haver uma alteração radical da política económica e orientá-la noutro sentido, para que os resultados sejam diferentes. Salvar uma empresa como esta, que se nota que as prateleiras estão vazias, que há problemas, como é que se pode ajudar tomando aquelas medidas que nós anunciámos que tomaríamos relativamente a pequenas e médias empresas. E essas medidas são no sentido de as ajudar a ultrapassar os grandes problemas de tesouraria que neste momento enfrentam. E esses problemas de tesouraria é um pouco acesso ao crédito, passa pela uma fórmula diferente de pagar o IVA, passa por uma eliminação do pagamento especial por conta, passa por redução de custos de trabalho que também têm e, portanto, passa por todas essas propostas que nós fizemos há muito tempo em relação às pequenas e médias empresas. As pessoas aqui falaram-lhe em desemprego objetivo porque, sobretudo na Unicofa, muita gente já foi despedida. Falam nos problemas sérios que existem e no fecho permanente a que se está neste momento a assistir de pequenas e médias empresas. Quando fecha uma empresa, cria-se desemprego e, portanto, há que evitar que elas fecham, há que proporcionar-lhes os meios para que elas sobrevivam no meio da crise em que nós estamos. A sensação de que iria... um ritmo muito rápido no Algarve aqui no último ano. Prevê medidas especiais para combater o desemprego aqui no Algarve? As medidas especiais são aquelas que são dirigidas ao conjunto das empresas. A política que tem estado a ser seguida no sentido de tomar medidas dirigidas a setores ou dirigidas especificamente a empresas, já se percebeu que dá este resultado. Agora, as medidas que são dirigidas a todos, essas medidas são dirigidas a todos, beneficia mais aqueles que estão pior e beneficiarão menos aqueles que não precisam tanto dessas medidas. Agora, as medidas são aquelas medidas que levem a que todas as empresas, em determinado tipo de condições, beneficiem das medidas que são tomadas. Há algum levantamento feito relativamente às pequenas e médias empresas em dificuldades, Sr. Nós não temos, há um levantamento que é feito, que é aquilo que acontece no dia-a-dia. As pequenas e médias empresas são milhares delas, centenas de milhares, portanto não há com certeza o levantamento especificamente da uma e uma. Mas há o sentimento e o conhecimento, especialmente há o conhecimento profundo de quais são os problemas com que se debatem e quais são as causas e as origens desses problemas. E é aí que nós temos que
temos as nossas propostas para resolver esses problemas. Agora, gostaria que todos percebessem que a política económica não tem os efeitos que deve ter quando ela é dirigida a determinados setores ou a determinadas empresas, como tem feito este Governo. As nossas propostas são no sentido de se dirigirem a todas as empresas. Conhecidos dados sobre o desemprego em que na zona euro houve um aumento do desemprego e em Portugal se manteve. Como é que comenta estas? Não sou capaz de comentar números, primeiro que não os conheço ainda, não sei exatamente quais são os fundamentos, mas a fase em que nós estamos e os números em que nós estamos não são capazes de ser ultrapassados com taxas de crescimento do produto iguais às que nós temos. Sr. Doutor, estamos no final da época alta do turismo, nesta região que vive do turismo, relativamente ao desemprego, está preocupada com o que aí vem? Acha que há algum português que não esteja preocupado com o problema do desemprego? O problema do desemprego é o problema social mais dramático que nós podemos enfrentar e esse tem vindo a agravar. E devo-lhe dizer que ainda a crise não tinha surgido explicitamente e já nós anunciávamos que o país ia entrar numa situação de emergência social porque se previa que o desemprego ia aumentar. Acontece que este Governo não teve a visão e não atuou a tempo. E por isso as consequências, que de alguma forma em muitos casos seriam inevitáveis, foram muito mais agravadas porque foram tardias. Não foram a tempo de evitar determinado tipo de situações.